Dando sequência ao nosso simpósio, a nossa última palestra. Infelizmente, o professor Michel teve um imprevisto, mas ele deixou a apresentação dele gravada, então a gente vai transmitir a gravação que ele mandou para nós. As perguntas podem ser colocadas no chat, a gente vai transmitir ao professor Michel por e-mail e vai colocar as respostas assim que ele puder responder. Então, apresentando o professor Michel. Professor Oi, Michel. pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização por ter me convidado. Oi. Perdão, apresentando o professor Michel. Professor Michel é bacharel em Biologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Genética e professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele conduz atividades de pesquisa científica no Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Conduz atividades de pesquisa no laboratório Big Data Analytics do Hospital Israelita Albert Einstein e é membro da Sociedade de Genética Humana, Sociedade Americana de Genética Humana, e também membro da Sociedade Brasileira de Genética. Então, agora nós vamos transmitir a apresentação do professor Michel. Para fazer. Oi, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização por ter me convidado para fazer parte desse evento. Infelizmente, eu não posso estar ao vivo com vocês, mas eu espero contribuir um pouquinho com essa fala sobre testes genéticos diretos ao consumidor e o contexto para aconselhamento genético como um todo. Eu vou compartilhar minha tela. Então, eu fiz esse título um pouco ampliado aqui para dizer o seguinte: o testes genéticos diretos ao consumidor são conhecidos também como DTCs. E o que eu quero trazer aqui hoje é o contexto desses testes genéticos como uma fronteira, de fato, da genômica e da bioética, visto que eles podem atingir muitas pessoas, sendo um produto de consumo. Os objetivos da nossa discussão de hoje rapidamente falar sobre o que é variabilidade genética. Eu acho que a maioria de vocês aqui deve saber bem sobre isso. Discutir também rapidamente os propósitos dos testes genéticos, para que se faz teste genético, definir as premissas, né, dos testes genéticos diretos ao consumidor, falar do impacto técnico e científico, principalmente o que já é possível saber com análises genômicas e que, a princípio, poderia ser explorado em testes genéticos ao consumidor, e o que talvez a gente saiba das análises genômicas num futuro talvez próximo e como isso impacta a sociedade. A gente vai falar rapidamente sobre um dilema da paternalização dos testes genéticos diretos ao consumidor e reflexões sobre as assimetrias informacionais na área de genética. Então, para entender variabilidade genética, a gente precisa lembrar, né, que a espécie humana ela surgiu no continente africano e algumas pessoas, né, alguns antepassados de grupos existentes, né, em determinados momentos houve várias migrações, mas o fato é que não foram todos os africanos ou representantes de todos os africanos que migraram, e sim um subconjunto, né, que conseguiu fazer essa migração e ocupar todos os outros continentes, à exceção da Antártica. A gente tem aqui, né, uma representação de que essa caminhada da espécie humana, né, ela se deu por milhares e milhares de anos, com diferentes padrões de isolamento e de mistura desses grupos, ocupando ali o continente europeu, asiático e, posteriormente, por último, o continente americano. Qual que é o resultado, né, de um processo de expansão populacional da espécie humana com esses padrões, né, de gargalos e de isolamentos e de distribuições geográficas? O resultado disso é
um grande painel de variabilidade genética, ou seja, de trechos do genoma que têm variedades dentro da espécie, dentro das populações. Isso é muito interessante de entender, porque a gente começa a ver variantes que são mais raras, evidentemente, confinadas a determinados locais, então elas surgiram mais recentemente e explicam uma assinatura muito específica, mas também variantes que cresceram de frequência e essa frequência pode ser bem diferente em relação a diferentes lugares e ter isso ter implicações importantes não só para o curso evolutivo da espécie, mas também para determinados resultados de análises genéticas para diferentes utilidades, inclusive identificação de regiões genômicas associadas à doença e também a propósitos diagnósticos, por exemplo, ou mesmo recreativos como ancestralidade. Existe um banco de dados, o DBSNP, que é um catálogo, basicamente, de todas as variantes que foram depositadas pelos diferentes estudos no mundo, que chega em torno de 1 bilhão atualmente de entradas catalogadas. Se a gente pensar que existem variantes que são comuns e variantes que são raras, específicas de determinados indivíduos, famílias, linhagens e populações, comparado, né, ao genoma referência, a gente tem, em média, 5 milhões de variantes por indivíduo, e, novamente, essa ressalva é em relação à referência, ao genoma referência humano. Como eu falei, né, as variantes que são raras, elas são principalmente privadas, ou seja, particulares de uma determinados grupos populacionais, enquanto que as variantes comuns elas são praticamente universais, variando ali a frequência em si. Pensando em 5 milhões de variantes por indivíduo, entre raras e comuns, na verdade a gente pode dividir pelo genoma diploide e ver que os humanos diferem muito pouco um do outro, 0,08%, mas isso é suficiente para contar diferentes histórias, tanto de fenótipos quanto histórias evolutivas, né, das populações humanas. E por que a gente faz testes genéticos? Né? Quais são os propósitos de se fazer um teste genético? A primeira aplicação que vem à cabeça são aplicações médicas. Né? Então, aqui a gente coloca nesse grupo de aplicações, por exemplo, o diagnóstico de doenças genéticas monogênicas, essas que afetam as famílias, essas que foram muito beneficiadas pelo sequenciamento de nova geração, porque acelerou a descoberta de genes associados a doenças, e permite que seja feito um diagnóstico mais preciso para muitas delas. Lembrando que o diagnóstico pode ser feito, por exemplo, numa fase pré-natal, então um diagnóstico do feto, atualmente tem testes até baseados em plasma da mãe, que tem DNA circulante, né, suficiente para se estudar, por exemplo, a presença de aneuploidias, ou até mesmo de doenças monogênicas no feto. Pensando também em triagem neonatal, né? Na verdade, a busca de crianças portadoras potencialmente em risco, né, para o desenvolvimento de doenças pediátricas. O teste do pezinho ele entra como uma triagem genética indireta, né? Você está vendo o produto gênico, mas existem evidências que para doenças tratáveis, fazer esse investimento em uma triagem pode ser muito importante. Ou diagnóstico em adultos, né, ali, quando algumas doenças começam a penetrar, a depender da idade, a gente observa esse interesse, principalmente em adultos em fase pré-reprodutiva, em fechar um diagnóstico até mesmo para informar sobre decisões reprodutivas. Como eu falei,
para algumas doenças recessivas, você tem a presença de portadores heterozigotos, né, assintomáticos, ou seja, que não são afetados pela doença, e que também, para fins reprodutivos, podem ser alvo de um teste genético para detectar a presença de variantes patogênicas em heterozigose e, assim, informar o risco reprodutivo, né? Especialmente se o casal faz o teste, você consegue ver se há variantes em heterozigose no mesmo gene para os dois do casal. Diagnóstico de embriões, então, por exemplo, casal de portadores ou que acharam, né, por acaso, que são portadores ou que têm histórico na família de doenças monogênicas, podem fazer fertilização in vitro, né, então reprodução assistida, com o diagnóstico dessas doenças. Então, um alvo conhecido, você vai e busca quais embriões têm aquela mutação e implanta os outros que não têm, evitando assim o nascimento de uma criança afetada, pelo menos pela doença genética que é vista na família. Uma aplicação médica importante também é o prognóstico, então já se conhecem mutações, por exemplo, mutações somáticas em câncer, que são preditoras do curso, da agressividade daquela doença, da gravidade daquela doença. E também aqui entram os testes genéticos, na verdade, não de busca de variabilidade genética, mas sim, por exemplo, de busca de diferença de expressão gênica, que pode ser uma assinatura, pode ser um preditor, né, por exemplo, de prognóstico. E também, que veio uma mensagem aqui. Estou aqui. E também, desculpem, achei que não estava gravando. E também a predição do risco de manifestação de doenças. Nesse caso, a gente olha para alguém assintomático e busca entender se ela se encontra com algum risco de desenvolvimento de uma doença futura, seja ela monogênica ou poligênica. Isso tem crescido, os estudos para predição, uso de predição de risco de doenças poligênicas, abrangendo, evidentemente, muito mais pessoas, sabendo que as doenças poligênicas são muito mais frequentes, muito mais prevalentes do que as monogênicas. Só que existem relativamente poucas aplicações já validadas clinicamente para chamarmos de fato de uma aplicação médica. A gente já vai ver por quê. Aplicações forenses, então aqui a gente está falando de investigação de vínculo biológico, por exemplo, um teste de paternidade, mas também investigação da identidade daquela amostra, identidade daquele indivíduo. Então, falando aqui de cenas de crime, de desaparecidos, que você precisa fazer um match entre um resto mortal com os familiares. E aplicações recreativas que envolvem, por exemplo, o estudo de genealogia, né? Não há uma queixa ou não há um propósito de resolução, por exemplo, de uma resolução de vínculo biológico para poder reconhecer paternidade, ou de uma resolução de uma doença, entender qual é a doença que está. A gente está falando aqui em aplicações que são ou por hobby ou por outros propósitos. Por exemplo, né, estudar a genealogia, saber a ancestralidade, um vínculo biológico com algum parente, mas que isso não necessariamente tem a ver com uma investigação judicial, né, de vínculo biológico. Também existem essas curiosidades que eu chamo de inofensivas, que são curiosidades de variantes associadas a um determinado tipo de percepção de olfato, ou a brincadeira que se fazia na 23andMe, eles venderam por muitos anos isso, que era a textura da cera de ouvido, por exemplo. Curiosidades inofensivas que não vão fazer grandes diferenças, né, na vida, só a título de curiosidade. E aqui o ponto que eu acho importante da gente trabalhar mais a fundo, que é, por exemplo, o autoconhecimento em saúde. Então, pessoas que buscam entender os riscos fora de um contexto médico, fora de um contexto de acompanhamento clínico,
por exemplo, farmacogenética, a nutrigenética, são muitas vezes provenientes de estudos de associação de evidência pequena ou de baixo efeito, que tem pouca aplicabilidade clínica, ou não foi demonstrada ainda, mas que já chegam como um produto, né? Especialmente no contexto de testes genéticos diretos ao consumidor. E nesse caso, quais são as premissas, né, dos testes diretos ao consumidor? A gente tem um serviço de autoconhecimento, então o teste genético ele é um provedor de acesso a informações que julgam ser úteis ao consumidor, ao critério do prestador de serviços, né, que está fazendo isso, que não é um produto médico, ou seja, que é desenvolvido para observar uma queixa, então não necessitaria, a princípio, de um encaminhamento médico, nem de uma consulta de retorno. Esse autoconhecimento, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de material informativo que esse prestador de serviço pode fornecer, e a ideia é que esse conjunto de informações pode revelar informações úteis, né? Então, no lado do vendedor, ele passa essa ideia de que há algo útil, e de fato pode existir algo útil, vamos discutir um pouco isso, mas que varia, né, com esse compromisso do segmento. Tá, foi vendido, foi informado, e agora? Né? E depois dessa entrega? Você pode, por exemplo, sugerir um encaminhamento para um serviço médico, se o teste te falou que você tem risco para desenvolver diabetes ou algo do tipo, ou ainda mais minucioso, começam a surgir ferramentas online de reanálise ou de análise secundária que retira informações desse resultado para fornecer, por exemplo, um risco diagnóstico, algo do tipo, mesmo considerando que esses testes não são vendidos como diagnóstico. Isso está lá nas entrelinhas do contrato de serviço. E aqui um ponto importante é que um teste direto ao consumidor vai gerar uma quantidade de dados que possibilita o prestador de serviços a fazer estudos, né, desde que autorizados dentro do contrato. Então, falar do que é ou não é autorizado é muito importante nesse momento, e a gente vai passar isso a limpo. Quais são, então, esses limites do que um teste direto ao consumidor pode exercer? No limite máximo, né, a empresa que fornece o teste direto ao consumidor, ela tem posse do DNA de um indivíduo e um contrato de serviço assinado, né? Então, o prestador ele pode explorar tudo que já se sabe, tudo que é possível fazer em cima de um DNA e, em tese, desde que esteja autorizado a fazer isso no contrato de serviço. E a grande dúvida é, vale a pena explorar? Existem testes como o genoma completo que ainda são muito caros. Para uma empresa com fins lucrativos explorar outros produtos para além, né, outros testes genéticos em cima do DNA, para além do que foi contratado inicialmente, depende de como o contrato foi feito em relação a esses outros usos e se vale a pena financeiramente para ele desembolsar esse teste, que não foi pago, né, pelo consumidor, para fazer outras explorações, por exemplo, outros estudos. Então, de imediato, o que a gente precisa pensar nesse sentido é o que está autorizado, que tipo de análise pode ser feita com essa autorização que está dentro desse contrato. E quais as possibilidades, então, de uso desse dado? O que de fato, é possível fazer atualmente com conhecimento sobre genoma? Voltando, a gente falou sobre os DTCs serem principalmente recreativos, mas, a princípio, em posse do mesmo DNA, você tem a possibilidade de usar ele para outros propósitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode saber, né, com os genomas. Então, como eu disse lá no início das aplicações médicas, aqui dando um exemplo diagnóstico, né, com uma criança com a suspeita de alguma
a condição genética levantada clinicamente ali num contexto de serviço de saúde, você pode sequenciar o genoma completo ou um exoma completo e, efetivamente, identificar variantes candidatas a explicarem aquela condição, né? Isso aqui você junta conhecimento acumulado sobre a condição, existem bases de dados bem robustas sobre o tema, e investigar, então, qual é a causa. Investigando a causa, você tem uma possibilidade de manejar, por exemplo, tratar de uma forma específica para aquela condição, ou de, eventualmente, mitigar os sintomas, amenizar os sintomas quando não há um tratamento específico. Para muitos casos, esse tipo de identificação, num contexto médico, é importante para esclarecer, por exemplo, riscos de recorrência se os pais são portadores e querem ter outro filho. Pode, por exemplo, indicar um encaminhamento clínico, né, de monitoramento da condição de saúde ali para frente. Então, tem uma aplicação médica. Lembrando que, mesmo dentro do contexto diagnóstico, muitas doenças continuam ainda em aberto, no sentido de que não conseguimos identificar todas as variantes associadas às condições, seja porque elas são variantes de algum tipo que não foi testado naquele exoma, por exemplo, foi uma deleção grande que você não viu no exoma, ou uma deleção pequena, né? Principalmente as grandes já dá para ver um pouco, ou outros tipos de alterações genéticas, ou outros tipos de herança. Em muitos casos de doenças raras não são explicáveis por uma variante só monogênica, principalmente os esporádicos, mas sim por um risco combinado ali, um risco poligênico combinado de maneira tão rara que pode ser causador ali de uma condição rara. Aqui são as taxas de quanto que se diagnostica de todas as doenças de acordo com o tipo de estratégia, né? Desde um gene só até um genoma completo de trios. Como eu também disse, né, você pode implementar programas de screening, de triagem populacional para doenças genéticas. Então, aqui é uma simulação, né, a Austrália ela tem um sistema universal de saúde, fizeram uma simulação de 7 doenças, quanto que custaria um teste genético que identificasse essas doenças ou que aumentasse a taxa de identificação precoce dessas condições ou desses portadores, e o quanto custa para o sistema tratar ou quanto custa para o sistema a condição, a doença existir numa pessoa, né? Então, não é só o custo do tratamento, mas também o custo, de fato, de impacto social que uma doença traz, por exemplo, uma doença que aumenta a morbidade, diminui a qualidade de saúde das pessoas, ou mesmo antecipa a expectativa de vida, né? Algumas condições que vão tirar uma pessoa da sociedade anos antes de uma pessoa sem aquela condição. O impacto, né, esse custo, né, que é calculado em deles, ele também tenta colocar, por exemplo, externalidades. Uma criança afetada normalmente tira alguém da família do mercado, normalmente a mãe, né, a gente sabe como funciona a sociedade, e isso tem um impacto muito grande. Essa pessoa vai deixar o mercado de trabalho e também vai algo intangível para calcular o impacto do sofrimento que uma família pode eventualmente ter. De todo modo, como é que a gente interpreta esse gráfico? Cada cor aqui é uma condição e aqui eles vão combinando. Se o mesmo teste genético visse apenas uma das doenças, ou o mesmo teste genético vai ver, por exemplo, portadores, né, das condições recessivas, ou portadores de patogênicas associadas a câncer. E aqui é o momento em que eles juntam todos. Então, um genoma completo, por exemplo, poderia ver todas essas condições simultaneamente. Toda
todos os pontos que estão para baixo da curva aqui significa que vale a pena investir em pagar teste genético pelo sistema de saúde para identificar essas pessoas. Então, o que a gente vê aqui é que quando todas as doenças estão no mesmo teste, vale muito a pena. Inclusive, volta dinheiro para o sistema, vale muito a pena fazer essas triagens, enquanto que para doenças individuais, nem todas compensam, porque o custo do teste genético ainda é mais caro de ser feito para todo mundo, né, para todos os adultos. Mas o fato é que screening populacional é algo que mais e mais a gente vai começar a ver no intuito médico, uma aplicação médica para reduzir o custo geral dessas doenças na sociedade. Então, isso já é possível e é bem interessante. O que mais é possível, evidentemente, fazer um teste de ancestralidade, né? Esse aqui é o meu, inclusive, que o meu é bem chato, não tem assim muita mistura, mas é muito interessante saber essas composições genômicas. Precisa ter um pouco de ressalvas sobre a acurácia específica. 1% é realmente 1%, 50% é realmente 50%, e como isso impacta, essa margem de erro poderia impactar no seu entendimento, mas o fato é que muita gente busca esses testes diretos ao consumidor de ancestralidade com o intuito de autoconhecimento. Então, a pessoa não sabe a história da família dela e vai buscar isso. Isso é muito particularmente importante num país como o Brasil, né? Isso aqui é um diagrama de ancestralidade em que a gente vê que a maioria das pessoas são miscigenadas, com mais de uma ancestralidade populacional na mesma pessoa. Isso mostra que a gente tem muita diversidade, né, no Brasil, e que, para muitos casos, principalmente a herança africana e nativa-americana, que foram sistematicamente apagadas, né, da história, pode ser um fator de conexão, de vínculo com grupos e com origens, né, de certa forma, e isso é muito interessante. Cabe lembrar que há muita assimetria, né, na quantidade de dados sobre diferentes ancestralidades na literatura genômica. A gente sabe que tem um desvio muito grande para indivíduos de ancestralidade europeia, né, porque a Europa e os Estados Unidos sempre investidos em estudar suas populações acabaram por incluir muito mais pessoas dessas ancestralidades, e isso é muito relevante até para a qualidade e acurácia do uso da genômica na medicina. A gente viu aqui, por exemplo, que se você tiver uma mutação num contexto não europeu, é 3 vezes mais provável que não tenha nenhuma informação sobre aquilo em bancos de dados públicos como o ClinVar. Então, existe um grande buraco no conhecimento sobre ancestralidades não europeias por conta desses desvios. A gente fez uma playlist de ancestralidade lá no canal do YouTube do Genoma, com a produção do grupo de difusão, né, do Genoma, e essa playlist tem 16 vídeos, cada um explicando um pouquinho sobre ancestralidade, sobre testes de ancestralidade. Então, muita gente tem dúvida por que um teste de uma empresa deu diferente na outra, como é que funciona, dá para acreditar. Enfim, a gente discutiu bastante isso nessa playlist e eu convido a todos aqui a assistirem, quem ainda não viu. Um outro uso de genomas, a gente falou sobre o uso forense, né, para casos específicos, mas aqui teve um caso interessante, alguns anos atrás, de um serial killer que estava há 40 anos sendo buscado. Então, os crimes aconteceram nos anos 80 e coletaram a amostra da cena do crime, viram que as amostras das diferentes cenas do crime eram da mesma pessoa, mas você não tem um banco de dados contra qual comparar, ou suspeitos contra quem comparar, você tem esse DNA guardado, congelado ali, até que
surgiu, né, nos últimos anos, plataformas como GetMatch, que é um lugar onde as pessoas voluntariamente enviam seus resultados de testes genéticos, tipo de ancestralidade, para buscar parentes ao redor do mundo. Então, seria um sistema unificado para aumentar a chance de você encontrar um parente. E o que aconteceu aqui? Você tem a polícia inserindo, né, os dados desse suspeito para buscar parentes com alguém. E encontraram um primo distante desse material suspeito e junto com conhecimento de demografia, né, quem que na família dessa pessoa pode ser, sabendo que é um homem branco de 70 anos agora, que deve ter morado nessa região e que pode ser encontrado. Juntando essas duas informações, eles chegaram no suspeito e confirmaram, de fato, que ele era o dono daquele DNA deixado nas cenas do crime. Então, isso mostra um poder muito grande dos testes genéticos, no sentido de, mesmo a comunidade organicamente, voluntariamente fornecendo dado, a polícia, inteligentemente, né, usou essa plataforma para cruzar e buscar ali o criminoso, né, e isso é um sentido bastante honroso, né, do uso da genética na sociedade. Você solucionou ali um crime, mas às custas da privacidade dessas pessoas que, lembrando aqui, voluntariamente tinham jogado seus dados nesses bancos. E isso sacode um pouco a sociedade, no sentido de que você talvez tenha um primo que você nem conhece que cometeu um crime, e graças a você colocando seu dado num banco como esse, você acusou ele, né, acabou ajudando na acusação do criminoso. Isso para crimes fica muito evidente que é interessante, mas para para outros usos dos dados que podem ser vistos como um mau uso dos dados, por exemplo, por um plano de saúde ou uma empresa que quer saber os riscos dos seus funcionários, você pode identificar essas pessoas indiretamente a partir do vínculo genético, porque pensando muito bem, né, se a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e subindo, 30 gerações atrás a gente teria 1 bilhão de ancestrais, o que não é verdade, todo mundo é primo em algum grau, e isso pode ser medido, quantificado, essas relações em árvores genéticas. É claro, você vai, na distância, perdendo essa capacidade de assegurar um vínculo biológico num determinado limite, porque, a princípio, se você não coloca limites, todos são aparentados em algum grau. Partindo aqui para o que talvez a gente saiba com o genoma e que tipos de aplicação os testes genéticos podem vir a ter, a gente falou sobre testes com aplicação médica, o risco poligênico, então, que é a combinação das variantes de risco, de risco com efeito pequeno, que conjuntamente tem um efeito grande. Existe essa possibilidade de, assim como a gente já identifica, por exemplo, mulheres em risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida por mutações patogênicas nesses genes de efeito monogênico, né, de herança monogênica, você tem aqui a possibilidade, de fato, de prover um risco mais preciso. Esses testes ainda estão em validação, sobre a validação clínica, ou seja, tudo bem, eu consigo separar o risco. Esse risco separado pode ser usado, essa informação, para fazer uma decisão clínica. E a outra grande pergunta é, esse teste poligênico ele pode ser usado para qualquer pessoa, ou de qualquer ancestralidade, ou eu precisarei desenvolver vários tipos de testes de risco poligênico que acolham, né, estratifiquem o risco de maneira equivalente entre as populações. Então, isso está bem em aberto ainda. Os métodos de machine learning também têm permitido
associação entre características, por exemplo, faciais ou de voz, ou outras características biológicas poligênicas, multifatoriais, com perfis genéticos, com similaridades genéticas, e isso acaba trazendo uma outra aplicação, que é fazer uma perfilagem fenotípica a partir de um dado genético ou de um material biológico do qual você vai acessar o dado genético. E do ponto de vista forense, isso aqui é muito importante, e também pensando em privacidade, existem esses limites, né? Você joga fora um copo sujo com um pouco da sua saliva, alguém pode ir no lixo e reconstituir o seu rosto a partir desse material. Algo a se discutir. Né? E aqui uma cena de um filme clássico, para quem não assistiu, tem que assistir, chamado Gattaca. E nesse filme, eu não vou dar spoilers, mas você tem uma sociedade no futuro em que as pessoas podem... a maior parte das pessoas é gerada em laboratório, engenheiradas para não ter riscos a doenças genéticas, e também o perfil de DNA é utilizado, o perfil genômico é utilizado para dizer o que as pessoas podem fazer e trabalhar. Por exemplo, o que elas são aptas geneticamente a trabalhar. E isso cria uma sociedade bastante distópica, né, no sentido de as relações sociais elas mudam em torno desse tipo de premissas, né, e como isso pode trazer outros tipos de sofrimento. É um filme sensacional que cada vez mais tem se mostrado contemporâneo em relação à discussão. Então, caminhando aqui um pouco para o fim, como que a gente pode pensar a respeito de testes genéticos diretos ao consumidor e o que é a informação sobre a genética, como é que ela pode ser de fato útil para a pessoa, que era aquela premissa que as empresas fazem. Então, como que a gente lida com aquilo que o mercado traz organicamente, né? O mercado sendo essa força de pessoas vendendo serviços para outras pessoas com o propósito de, alguma forma, oferecer algo útil, oferecer algo interessante para o consumidor, que pode trazer algum ganho para a sociedade, direto ou indiretamente. A gente pensa em o que pode ser vendido, ou o que deve ser vendido, ou o que de fato é vendido. Então, aqui eu trago um exemplo que é um resultado de um teste genético direto ao consumidor, que coloca altura associada a uma variante genética, apenas um locus, e um genótipo que aparentemente está associado com a altura média. E aí eu pergunto para vocês, a altura é um fenótipo principalmente influenciado por um único locus? Certamente não, né? A altura é um caso modelo de herança poligênica em que você tem múltiplas regiões genômicas contributivas ali para o fenótipo de altura de acordo com as suas variantes. É um fenótipo claramente poligênico. Então eu fui atrás de por que raios alguma empresa foi vender um teste de altura com um único genótipo. Fui atrás de uma referência e achei aqui o seguinte. Aqui é um estudo de associação de 19 variantes do genoma, então poucas variantes do genoma, dentro desse único gene com altura. Eu queria chamar a atenção para o SNP que a gente está falando. Ele contribui em 0,9 centímetros na altura. Esse é o tamanho do efeito dele. Em caucasianos. Por quê? Na população chinesa, essa mesma variante tem um efeito de 0,6 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, é mentira falar que a pessoa portadora da variante está na média, ou acima da média, ou abaixo da média? Não é mentira. Mas o efeito, ele é relevante para você determinar a altura? Também não.
É um efeito muito pequeno e muito variável entre populações. Agora eu te pergunto, se em vez de altura a gente estivesse dando uma variante só de risco para diabetes ou para hipertensão, o que seria o equivalente de um tamanho de efeito pequeno em diabetes ou hipertensão? Muito pequeno também, não é determinante da doença. E aqui vem a crítica. Será que a gente pode vender variantes únicas associadas a fenótipos complexos, a fenótipos poligênicos? Será que é justo a pessoa que está comprando na farmácia ou no site falando lá, conheça seu risco genético para diabetes ou para hipertensão, conheça a probabilidade de você ser alto ou ser baixo? Será que a pessoa está entendendo que aquilo ali tem um efeito pequeno e tem uma utilidade questionável para aquela pergunta que está se propondo? Mesmo falando a verdade, que foi um estudo de associação, muitas vezes replicado em outras populações, isso daqui realmente vale falar que está associado à altura? E aqui temos coisas, por exemplo, como sensibilidade à dor, em que existe um asterisco dizendo um estudo mostrou o efeito oposto. Poxa vida, você recebe algo com essa informação no próprio relatório, você não interagiu com um profissional de saúde, com um médico, quem seja, você só comprou no site e recebeu esse resultado, o que você vai interpretar? Que essa variante é muito pouco informativa para seja lá o que ela se oferece a ser informativa. Sensibilidade à dor é um fenótipo praticamente de saúde, né? Então, a gente precisa entender que quando se fala de saúde, o tipo de reação que a pessoa que recebe o resultado pode ter varia muito, e você tem a possibilidade, por exemplo, a pessoa recebeu uma variante de diabetes e ela ficou preocupada, mudou o estilo de vida, passou a fazer exercício, ótimo, esse erro foi inofensivo, de certa forma. Mas se fosse o contrário, mesmo que ela não tenha diabetes, ela receber a variante de não ter risco pode levar ela a chutar o balde, a se descuidar de saúde, e quando ela tem algum risco de diabetes que simplesmente não foi capturado com uma variante só. Então, a gente tem aqui também essa máxima, né, que na herança monogênica você tem algumas variantes de grande efeito conferindo risco, e na poligênica de pequeno efeito. A pergunta é, podemos vender os riscos separadamente ou a gente precisa, de fato, tentar abraçar o maior risco, o maior tipo de combinatória de predição de risco? Certamente os riscos poligênicos estão tentando chegar nesse ponto, mas com todas aquelas ressalvas que eu falei, porque a arquitetura genética ela pode mudar em uma população, a mesma contribuição da mesma variante pode contribuir de formas diferentes para o fenótipo. Então, tem um caminho pela frente até a gente entender, e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, para muitas condições, ter uma noção um pouco mais fidedigna do risco, mas talvez não seja o momento. E aí o mercado se antecipa nisso, potencialmente criando alguns problemas novos. Eu também fui alvo de um outro vídeo no canal do Genoma USP sobre, mais ou menos sobre isso. Um TikToker que veio falar sobre seleção de embriões para doenças poligênicas. Eu acabei de falar para vocês que para as poligênicas a gente nem sabe ainda como calcular esse risco plenamente para todas as populações. O TikToker famoso veio falar sobre selecionar embriões para doenças poligênicas, para todas as doenças ele fala, foi nessa hora que eu reagi desse jeito. Poxa, no mundo com dificuldade de trazer informação, o cara manda uma desinformação dessas, eu me senti assim, convocado a fazer esse vídeo de react, e eu convido vocês a assistirem também, para vocês entenderem o nível de desinformação ou de informação incompleta que está sendo passado por aí. Existem também no mercado plataformas já de compra e venda de dados genéticos. Então, tem pessoas que já identificaram que ter acesso ao dado genético de alguém, em conjunto de 10 mil pessoas, de 100 mil pessoas,
pode ser útil para fazer descobertas, para achar genes associados a condições, para fazer, por exemplo, a busca de novos fármacos associados ali que podem ajudar a curar algumas condições, a tratar algumas condições, estudados com a análise de variação genética, por exemplo. Esse mercado de monetização, ele tem uma pergunta primordial, que é a seguinte: a gente tem direito de vender nossos próprios dados genéticos? Talvez tenha, mas se colocar os dados genéticos como um tecido, em alguns lugares você não pode vender o seu rim, por exemplo. Se a gente for vender, a gente sabe dar o valor correto a esses dados. Se a gente decide não vender, mas nosso irmão decide vender, como é que fica isso? A unidade da personalidade física, né? O indivíduo perante a lei, quando você fala de genética, o indivíduo ele pode, de fato, decidir o que fazer com os próprios dados. A LGPD ela tem essa noção de a pessoa é quem tem o direito, a pessoa tem o direito de a privacidade, tem o direito o quanto ela quer manter os dados privativos, mas o irmão dela pode não ter a mesma visão e ele compartilha ali 50%, por exemplo, do seu próprio genoma. Então, como que se lida com isso judicialmente? Né? Você está violando o consentimento da família, e se você também permite que acesse a sua informação genética com um propósito, por exemplo, segregacionista, racista, algo do tipo, e na verdade você está doando dados da sua população também, de certa maneira, como que você lida com isso? Então, para terminar, eu queria trazer a seguinte reflexão, né? Existem 3 tipos de relação que a gente está falando aqui: a relação, né, da queixa médica do paciente ou consulente com a equipe médica para solucionar ali um diagnóstico, um propósito médico. Você tem a relação do sujeito de pesquisa com os pesquisadores, então há uma doação daquele dado para um propósito científico de se estudar uma doença, há uma percepção de um valor coletivo do uso daquele dado, e aquilo dali assina-se, né, um contrato chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que consta tudo que a pessoa pode fazer, não pode, como é que ela guarda o seu dado, até quando ela vai guardar o seu dado. E a relação que a gente falou aqui hoje bastante, de testes genéticos diretos ao consumidor, de cliente com o prestador de serviços. Então, nessas três relações, existem expectativas, responsabilidades, direitos e deveres. Eu estou com um estudo em andamento com o meu mestrando, o Tiago, para interrogar pessoas que fazem testes genéticos diretos ao consumidor, para entender quais são as expectativas delas e se elas têm, de alguma maneira, uma super expectativa, uma distância, de fato, da expectativa com a realidade, com o retorno, e se elas sabem, de fato, o que estão fazendo ali. A outra discussão o termo de consentimento, ele é um contrato? A gente vê como um documento parecido com um contrato. O problema o esclarecimento é uma premissa, então entender tudo que está ali naquele contrato de prestação de serviços ou no termo de consentimento requer um esclarecimento. A pessoa está entendendo aquilo da mesma forma como o prestador de serviço que está vendendo entende o que ele vai fazer com o seu dado. Esse é o tema do mestrado do Leonardo Carvalheira, em que a gente vai testar se as pessoas entendem de fato o que está sendo proposto dentro desses testes genéticos diretos ao consumidor, principalmente no que diz respeito às variantes ligadas a doenças poligênicas. Esse contrato ele deve ser por adesão. O que significa contrato por adesão? Você tem que aceitar todos os termos que estão ali, ou poderia-se fazer contratos mais dinâmicos, em que a pessoa estabelece alguns limites e permite outros usos do dado? Lembrando que o tal do desidentificar, que a LGPD preconiza, tem 2 ressalvas, né? DNA, genomas, não são verdadeiramente desidentificáveis. Eles são... você perde a informação do nome, você joga fora, por exemplo, mas aquele perfil genético será sempre daquela pessoa. Aquele dado,
se cruzado em outro banco de dados, pode revelar quem é aquela pessoa. E o outro ponto é, tá, jogando ou não jogando fora, existe algum valor de não jogar fora, um valor de jogar fora essa identificação? Existe um valor coletivo de você não jogar fora aquela informação, porque você pode eventualmente voltar para as pessoas que doaram os dados e dar uma informação relevante para um grupo, por exemplo, em risco, ou para o próprio indivíduo. Voltar para a pessoa para coletar novas informações para continuar a pesquisa tem um valor coletivo também. Então, o compartilhamento de dados ele tem bastante valor, mas todas as ressalvas éticas precisam ser levadas em consideração. E aí, considerando o evento de hoje, que eu entendi que eu sou um dos últimos a falar aqui, eu acho que ficou claro que o profissional do aconselhamento genético, a pessoa que estuda e que treina em aconselhamento genético, pode atuar em vários campos, inclusive no campo de testes genéticos diretos ao consumidor, porque se há uma preocupação que a gente nota, eventualmente essa preocupação vai ser atendida pelo mercado. O mercado vai se ajustando e poderia, a princípio, melhorar essa relação com os seus clientes, e o aconselhamento genético também pode entrar aí. E é claro, o aconselhamento genético entra em todas as outras etapas e aplicações, porque existem implicações éticas importantes de serem transmitidas para essas pessoas. Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer pela paciência de vocês ouvirem essa gravação. Depois dá para ouvir em 2 vezes, né? No YouTube tem essa vantagem. Queria agradecer também pelo convite, né, da organização, e eu sou do laboratório LAMP4, que é o Laboratório de Análises Genômicas em Medicina P4, que é a medicina preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Aqui está meu e-mail, podem me contatar, às vezes eu demoro para responder, mas fiquem à vontade. Muito obrigado e espero ter esclarecido um pouquinho sobre o tema para vocês.